Bom dia, povo lindo, abençoado. Mais uma semana, gratidão por isso. Se não fosse Deus, se não fosse a misericórdia e o amor dele, acredito que não seria assim, né? Mas como Deus ele é um Deus de amor, misericordioso, ele proporcionou mais uma semana para que nós sejamos vitoriosos, né? Aliás, já somos vitoriosos em Cristo Jesus. E eu estava aqui, irmãos, eu estava pensando e preocupado com algo. Hoje eu não vou falar um contexto bíblico exatamente, mas eu vou dar uma explicação de algo que é verdade, que é bíblico. E eu estava pensando assim, caramba, meu, será que vai? E Deus ministrou meu coração, porque a fé é a convicção daquilo que nós não vemos, mas cremos. Convicção é certeza. Convicção, eu tenho convicção que vai dar certo. E assim, irmãos, a gente precisa entender algo. A gente tem que entender que a maior fonte de riqueza que nós temos é a nossa mente. E o lado positivo é o lado a qual o Senhor Deus nos garante que toda sabedoria, estando em Jesus e nós tendo a fé sólida nele, irá fluir. Porque, irmãos, uma coisa que eu já vi, o princípio de uma pessoa que tem medo, que tem ansiedades, que tem preocupações, que não tem a questão na fé, sempre se limita a fazer as coisas, é porque ela tem medo. O medo, ela paralisa o nosso processo neural de concretizar, de pensar, de falar, de processar aquilo que o lado positivo é capaz de fazer. Ele coloca uma barreira na nossa mente e nós não conseguimos pensar em mais nada. Então a gente precisa entender uma coisa: esse lado negativo, que é o nosso medo, que domina 98% da população do mundo, é o próprio diabo que tenta lançar pensamentos sobre as nossas mentes que nós não iremos conseguir. Mas tem um lado positivo, a qual nós concentrarmos nele e colocar ele em prática, a gente começa a entender que esse lado positivo ele é baseado e ele só funciona com a fé. A fé é aquilo que nós não vemos, mas cremos. Eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer. Talvez você não veja um milagre na sua casa, mas você tem a convicção que você vai receber esse milagre. Talvez você veja a porta fechada de emprego e você quer e tem uma convicção dentro do teu coração que essa porta de emprego Deus irá fazer com que apareça um emprego abençoado, que não te tire dos propósitos de Deus. E assim, irmãos, a gente precisa entender isso. A gente precisa colocar para executar esse lado positivo da nossa mente. Tem muitas pessoas que eu vejo falando assim: eu sou burro, eu não entendo de nada. É burro porque você só coloca o pensamento negativo em funcionamento. Mas quando você começa a trabalhar no funcionamento do lado positivo da sua mente, aí você consegue entender que você é inteligente sim. Deus não criou ninguém burro não, irmãos. Deus não criou ninguém assim, irmãos. Então, que nessa manhã você possa acordar pensando positivo. Talvez você acordou nessa manhã e você vai ver esse vídeo e eu creio que pode ministrar o teu coração e pode mudar e transformar a sua mente. Porque a gente precisa ter constantemente uma mudança de mente diária para que nós possamos trabalhar com a nossa mente em meio ao mundo de caos, em meio a um dia cansativo, sobrecarregado, para que nós possamos estar saudáveis mentalmente. Porque uma má alimentação, ela danifica qualquer área da nossa vida. Se eu não oro esse alimento, se eu não alimento a minha oração, eu vou estar fraco espiritualmente. Se eu não alimento o meu espírito, obviamente que eu vou estar fraco espiritualmente. Se eu não alimento o meu corpo, eu vou estar fraco. Se eu não alimento a minha alma, obviamente que eu vou estar fraco. Mas entenda uma coisa: há dois lados que você pode escolher. Deixar que o diabo governe a sua vida, alimentando a carne, e deixar que o Espírito Santo conduza a tua vida, alimentando o Espírito. Então, você que determina
quem vai governar? O pensamento positivo, a qual está baseado em Cristo Jesus e somente Ele pode, com um pensamento voltado nele, ou o pensamento negativo, a qual o diabo vai colocar pensamentos de depressão, pensamentos de cansaço, pensamento de desânimo, pensamento que não vai conseguir, pensamento de enfermidade. Isso tudo vai gerar uma doença. Porque as preocupações é um acúmulo daquilo que ainda não aconteceu e nós tentamos trazer para os dias de hoje. Eu era assim, preocupado, ansioso, e Deus trabalhou tanto em minha vida em questão disso, que hoje eu entendo que eu não devo me colocar no lugar de Deus. Se eu estou preocupado é porque muitas das vezes eu estou me colocando no lugar de Deus que governa para eu querer governar. Então entenda isso nessa manhã. Coloque o lado positivo da sua mente em funcionamento. O Senhor, Ele vai fazer, mas é necessário você usar as ferramentas certas, a qual Deus te entregou em tuas mãos. Deus, Ele entrega tudo para nós trabalharmos em favor da nossa mente, do nosso caráter, do nosso dia, mas muitas das vezes a gente estamos totalmente dispersos. E que nessa manhã o Senhor possa trazer um pensamento positivo para a sua vida, trazer pensamentos de paz, porque Ele diz em Jeremias 29:11, porque eu sou um Deus de pensamentos de paz, eu tenho esperança e um futuro para você. Então entenda isso nessa manhã, que Deus Ele possa, em nome de Jesus, trazer a paz sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o teu dia, em nome de Jesus.